Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a ADTM. E no episódio de hoje da série A Última Chance, a gente vai falar sobre por que não massagear os músculos da ATM. Simplesmente algo que fazemos de forma corriqueira. E isso, quando falo de massagem, eu lembro que na época da faculdade, a gente tinha os colegas e sempre era assim, estava no intervalo entre uma aula e outra, se você estava tensionado, vinha alguém lá e fez, ei, faz uma liberação aqui de trigger point, faz uma massagem aqui, e você ia lá e ficava treinando com os próprios colegas de faculdade. Mas hoje é incrível como também muitos pacientes têm esse vício, né? Tem essa vontade, tem esse desejo de que você faça a liberação da musculatura, faça uma liberação desses trigger points. E dessa forma, você precisa estar muito atento para não cometer alguns erros. Eu mesmo recebo diariamente assim, pacientes que trazem esse tipo de vontade, trazem esse desejo de liberar as tensões de pescoço, de base, de liberar a musculatura da ATM. Eles até pedem, doutor, aqui está tão tenso, tem como liberar esse trigger point, tem como liberar a tensão? Porque hoje até o paciente mesmo ele já estuda pelo Google, por informações de internet. E aí é que está o detalhe, é que ele acha que a informação da internet é uma informação correta. E às vezes quer corrigir a gente, quer ter autonomia sobre o que a gente está falando. Que aí tem paciente que fala e traz informação da internet para questionar. Coloca aí nos comentários, porque é exatamente isso, né? É exatamente isso. Os pacientes estão em busca desse conteúdo. Então, por que as pessoas confundem muito isso, né? Confundem a tensão muscular, a hipertonia dos músculos como algo que é tratamento. Literalmente, a gente está acostumado dentro de um desenvolvimento profissional. Eu mesmo, quando comecei a estudar fisioterapia, a fisioterapia era apenas para eliminar o sintoma, para reabilitar, era para fazer o paciente ficar melhor do sintoma. O foco sempre no sintoma. E esse foco sempre no sintoma leva o paciente a acreditar. E não só o paciente, mas o profissional, que a melhor coisa que ele tem para fazer é eliminar o sintoma, eliminar as dores com foco no sintoma. E essa confusão vem se perpetuando por gerações, por décadas. Mas hoje a gente já sabe que tratar o sintoma não é tratar o paciente. Tratar o sintoma é você focar na região da dor, ao invés de focar na região e na causa base do problema. E quando se fala de sistema estomatognático e músculos mastigatórios, músculos da ATM, a gente tem que entender que envolve um sistema. E esse sistema está relacionado com a ATM, e não a ATM é o sistema. O sistema é o sistema estomatognático. E esse sistema estomatognático faz você, profissional, ter a necessidade de integrar, de contextualizar, de entender melhor como o seu paciente de ATM pode sair mais rápido do seu consultório sem dor. E pasme, não é massageando os músculos. Tem muitos colegas que utilizam estratégias de massagear os músculos ou até mesmo de eliminar a tensão do músculo, pensando que é a melhor estratégia. E isso pode ser feito com liberação de trigger point, com agulhamento a seco, isso pode ser feito com botox. E quando a gente faz esse tipo de abordagem, a gente está entendendo que existe uma causa no músculo, que o músculo é a causa do processo. E, na verdade, o músculo está sendo vítima de uma necessidade do corpo, de uma informação neurofisiológica, de uma informação desse sistema estomatognático que está levando esse músculo a ficar hipertônico. E sobre isso, fisiologicamente, a gente já sabe. A gente já sabe que o músculo ele vai ficar com muita tensão ou por informações neurofisiológicas do seu nervo, ou por alteração de origem e inserção, no caso aqui do masseter. Se eu tenho uma alteração de origem e inserção, isso vai dar informação de
alteração posicional e o músculo tensiona para poder manter aquele equilíbrio, beleza? Ou por alteração vascular, déficit nutricional, baixa vascularização, alta hipóxia e, com isso, acúmulo de toxinas. Nesse contexto, nesse processo, a gente tem de forma clara que você tem que entender o porquê dessa musculatura está sendo requisitada, o porquê dessa musculatura está sendo chamada para agir daquela forma. E dentro desse processo, as pessoas confundem que, para eliminar a dor do paciente da TM já no primeiro atendimento e até lotar a agenda por conta do resultado, o músculo ser liberado de imediato não é a opção. O músculo precisa ser entendido como consequência, precisa ser entendido como o final de uma cadeia onde ele expõe apenas ao meio externo a necessidade do corpo. E dessa forma, você tem uma onda de acontecimentos que vem desde a informação neurofisiológica até a chegada da ação muscular. E para isso, se você quer ter acesso a exatamente essa clareza e não confundir, errar mais com botox, com agulhamento a seco ou com massagem na musculatura, você tem que seguir a lógica e ter acesso a conhecimentos que geram, de fato, resultado, que vai gerar a tua condição de construir o raciocínio clínico ideal para o paciente. E é sobre isso. Enquanto você não souber o porquê o músculo está tenso, vai ficar extremamente difícil você entender como construir esse raciocínio clínico. E aí eu costumo utilizar, há muito tempo, três siglas principais, né? Três siglas. M, I, F. M, I, F. M, I, F é uma sigla que eu trago para mim, para essa abordagem muscular, para essa abordagem do sofrimento desses músculos. E como assim, como funciona esse MIF? MF, músculos, precisa de inervação. Essas duas palavras fazem as duas siglas. Músculos precisam de inervação. Então, quando você entende que ao utilizar o músculo no processo terapêutico, ao investigar o músculo, a primeira coisa que você tem que ver é a inervação. E falando em inervação, vamos dar um salto. Músculos mastigatórios, a gente vai falar de trigêmeo. Trigêmeo, o núcleo trigeminal, a estrutura trigeminal, ela é enorme. E a estrutura trigeminal, ela tem um núcleo, e desse núcleo traz três ramos. O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Onde desse nervo misto, desse núcleo misto nervoso, nós temos apenas um com característica motora. E esse um de característica motora vem para controlar as funções mastigatórias, as funções de equilíbrio do sistema estomato-urinato. E quando a gente tem o trigêmeo à direita ou o trigêmeo à esquerda funcionando em equilíbrio, a gente tem uma tendência do músculo não sofrer em sobrecarga. Porém, se eu tenho um trigêmeo à direita diferente do trigêmeo à esquerda, eu tenho o músculo de um lado com mais tensão, com mais sobrecarga do que o outro lado. E dessa forma, você tem claramente um problema. Você tem claramente uma dificuldade. Porque se o músculo de um lado está mais tenso do que o outro, se eu tenho uma raiz trigeminal mais tensa do que o outro lado, eu vou ter uma abertura assimétrica, onde um vai puxar de uma forma e o outro vai puxar de outro. E é sobre isso que você precisa entender e de qual ramo isso vem estar associado. O ramo mandibular, esse ramo, o 5-3 trigeminal, ele é responsável por ações motoras dos músculos mastigatórios, e essas ações motoras vão fazer a diferença e dizer para você: não massageie o músculo relacionado com a mastigação. Não faça com que esse tensionamento seja considerado causa, e sim entenda que ele é um processo de
vitimização do problema do paciente. Então, quando você tem acesso, quando você entende que existe uma vitimização do músculo dentro da cascata reacional do paciente com trigger point numa seta, trigger point no temporal, com dores e tensões musculares nessa região, você começa a perceber que existe uma necessidade clara de você construir um processo de integração neurofisiológica. Então, eu falei M, músculo, inervação, e o F, fixação. Os músculos, eles precisam de boas fixações. Boas fixações. Em que se o músculo não tiver uma boa fixação, não adianta. Ou ele vai estar hipotônico, ou ele vai estar hipertônico em compensação da disfunção de estabilidade daquelas articulações. Falando nisso, eu costumo brincar, nenhuma placa de aluga-se fique em pé se você não tem pontos fixos para que você consiga amarrá-las. Dessa forma, são os músculos mastigatórios. Você precisa ter o ramo zigomático do temporal. Você precisa ter a maxila estável para uma seta se fixar e exercer a sua função. Você precisa desses pontos fixos, associada com o entendimento de que entre cada articulação, temporo-zigomático, mandibular, suturas cranianas, existem pontos fixos, articulações, mas existem propriocepções, terminações nervosas. Aí é por aí que o músculo vai receber a sua comunicação. É por aí que o músculo ele vai entender, de fato, o que ele precisa e como agir. O músculo ele vai ter, através da propriocepção, órgãos tendinosos de Golgi, fusos musculares, que recebem tensionamentos, que recebem informações proprioceptivas, ativações musculares, novos potenciais de ação para ele ficar tenso. Então, eliminar a tensão massageando é literalmente um processo de você tratar a consequência como causa. E por isso que muitos pacientes ficam viciados nisso. Porque você faz o relaxamento, você engana as tensões, dizendo para elas, fica tranquilo, coloca a vascularização, coloca através da massagem um bom aporte nutricional e o músculo acha, opa, recuperei minha função. E o que acontece, na verdade, ele recebe quando você tira a mão, o corpo começa a sobrecarregar novamente porque a causa base não foi corrigida. E essa causa base que não foi corrigida vai continuar com a aferência agressiva ao sistema estomatognático. E essa aferência agressiva ao sistema estomatognático vai requisitar novamente a tensão, a fixação. E é sobre isso. Quando você tem uma grande fixação, você tem literalmente um grande problema. Você tem que descobrir, construir o seu raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento. Isso pode se tornar fácil, desde que você acredite que é importante para você gastar um pouco mais de tempo entendendo a base. Talvez você já me conheça há algum tempo, talvez não, mas para quem me conhece sabe o quanto eu falo sobre a base. Que tratar a disfunção de ATM é entender as disfunções neurofisiológicas representadas de forma mecânica, representada com abertura e fechamento comprometido, representada com desequilíbrios do sistema. E quando você entende isso, você entende que precisa dedicar um pouco de tempo, dedicar um pouco de investimento, tanto financeiro como de estudo, para ter acesso às informações que geram resultado. Isso porque a faculdade não nos forma bem, a faculdade não nos dá o conhecimento. E já que a faculdade não dá o conhecimento, eu resolvo aqui, através dessa metodologia, de ensinar como é possível você eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda de forma que você tenha acesso a conhecimentos reais, conhecimentos que vão levar você do ponto A ao ponto B para eliminar o sofrimento do seu paciente. E é importante que você invista tempo, principalmente em 2 pontos. Primeiro ponto, a anatomia.
A anatomia vai trazer a clareza para você das relações estruturais. Randy, como assim? Veja bem, é através da anatomia que você vai saber que o trigêmeo está aqui internamente ao osso temporal. E que se eu tenho um problema no osso temporal, internamente essa fossa média que recebe o núcleo trigeminal pode gerar repercussões trigeminais e interferir em dores orofaciais. É através da anatomia, dessa construção, que você vai ter acesso a que o masseter, quando está muito tenso por informações proprioceptivas, ele vai puxar o ramo mais para baixo e vai gerar uma tendência de rotação desse temporal. A glenoide vai para trás e para baixo. E quando a glenoide vai para trás e para baixo, você joga essa articulação mais para trás, gerando uma tendência de retrocussão da mandíbula, porque essa articulação vai, ó, ser recuada para trás através dessa ação. Então, é muito importante. A anatomia nos dá a clareza de quem pode estar afetando essa região, essa estrutura. Tá claro para vocês, gente? Se tiver claro para vocês, coloca aí hashtag tá claro, aperta no coraçãozinho a galera do Instagram, do Facebook e dá o joinha, o like a galera do YouTube para poder eu saber se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo entender, se tá claro, gerando clareza para vocês isso. Então aperta, mete o dedo aí e confirma isso aí do que eu estou falando, se está tudo certo para vocês. E por que a gente consegue gerar tanto benefício ao paciente quando a gente deixa de massagear o músculo da TM para buscar a causa verdadeira? Simplesmente porque você vai em quem manda, no controle, em quem dá a ordem para o sistema estomatognático funcionar. Quando a gente trabalha massageando a musculatura da TM, a gente trabalha como se fosse assim. Você tem um problema na empresa e você vai reclamar com o operacional. Você vai reclamar com a recepcionista e não vai fazer uma carta, um saque, um atendimento para que chegue à diretoria, para que as pessoas que comandam a empresa recebam. E, na verdade, você fazer massagem, reclamar, punir quem está lá na frente, os operários, um contato com o cliente, é enxugar gelo diante do processo, porque quem manda precisa receber essa informação. E você culpar, recriminar, xingar aquela pessoa que está lá na frente atendendo o cliente, não vai fazer com que a empresa melhore os seus resultados. Então é sobre isso, quando a gente fala em tensões musculares e você não massagear os músculos da TM, e você não fazer o processo inverso. O processo inverso. Não adianta você querer ir para frente e andar para frente, trazendo seus pés para trás. Então, é sobre isso. Você só consegue andar para frente, você só consegue evoluir quando você continua movendo-se para quem manda, para o foco. Então, quando o sistema estomatognático está desequilibrado, você precisa trazer e construir o raciocínio buscando a causa base do problema e não simplesmente fazendo com que o seu paciente de ATM seja uma consequência de uma tensão apenas muscular. Então, por isso que você consegue grandes benefícios. Por isso que você consegue eliminar a dor do paciente de ATM de forma tão rápida quando você tem acesso a isso. E aí, quem está participando, vocês têm tensões na ATM? Vocês têm dores na ATM? Falei para mim, eu tenho, eu não tenho. Coloca nos comentários. Coloca aí nos comentários. Se tiver, você já coloca, que eu vou dar mais clareza aí. Caso não tenha, não tem problema. A gente segue bem nisso daí. Eu tive enquanto vocês respondem aí, queiram falar alguma coisa, eu tive um paciente, um advogado, que na época das eleições presidenciais, ele teve muitas tensões, porque ele trabalha justamente com direito eleitoral. E essa questão do direito eleitoral, no período de eleição, você já deve saber, né? É um candidato sendo impugnado por outro, por inveja, por várias coisas, denúncias, enfim, sem noção
sem veracidade, e ele tendo que defender, tendo que trabalhar por esse processo. E ele chegou para mim com uma tensão enorme em masseter, tensão enorme cervical e muita dificuldade de abrir a boca. E pasme, para mais de um profissional ele foi, e o primeiro fez com ele liberação de trigger point através de agulhamento a seco. Outro colega fez a aplicação de Botox. E sabe o que aconteceu? Ele piorou literalmente. Porque aquela tensão da musculatura estava associada a uma proteção do sistema devido ao nível de estresse e desequilíbrio que ele estava. Devido ao nível de irritabilidade do sistema nervoso autonômico que o estresse traz, que aumenta a ativação muscular, e essa ativação muscular aumentada diminui vascularização, diminui o controle nutricional da musculatura. E a partir daí, essa dificuldade, quando é eliminada apenas do ponto de vista externo, você mantém a informação neurofisiológica dizendo para o músculo, vai lá, contrai, eu preciso de você, contrai, contrai. E ele ficou, devido a essa irritabilidade, com baixa circulação, hipóxia e aumentando o trigger point, aumentando a fadiga. Então, qual foi a lição que eu tirei desse paciente? A lição foi exatamente que quanto mais você quer tratar o músculo como causa, mais ele se torna uma consequência. Então, pega essa. Quanto mais o músculo é encarado como causa, mais ele se torna consequência. O músculo, ele é o pau mandado da necessidade do corpo. Ele é uma necessidade, ele é a expressão de que o corpo está em desequilíbrio. Quando você tem essa clareza de que o músculo ele não está tenso porque ele quer, o músculo ele não está tenso porque simplesmente tem essa vontade do corpo. Ele está tenso para adaptar, ele está tenso para equilibrar, ele está tenso para manter a função neurofisiológica equilibrada. É um sistema. Inervação, vascularização, origem, inserção, metabólico, tudo isso associado para que o músculo funcione bem. E desse jeito, nós temos aferências proprioceptivas, eferências, controlando esse ritmo. Então, a partir do momento que você não tem esse controle no seu raciocínio clínico de saber quem está causando, você tem um grande problema. Você tem uma grande dificuldade. Você tem uma grande deficiência dentro do processo de entendimento do seu paciente, tá? E eu gosto de trazer isso, porque isso é como se fosse literalmente uma empresa, né? Você tem a empresa, a parte de gestão, onde tem os diretores da empresa, você tem a parte gerencial, você tem a parte operacional. E esses 3 pontos, diretoria, gerência e operação, eles precisam de uma sequência de informações, eles precisam de uma orientação, precisa de um guia para fazer com que todo o sistema empresarial funcione bem, desde a gestão até a execução. Tá claro para vocês isso, gente? E esse é um dos grandes erros. O grande erro é você pensar que o músculo ele funciona sozinho. O músculo ele tem vontade própria. O músculo não tem vontade própria. O músculo ele não tem essa capacidade. O músculo tem uma necessidade de fazer o movimento acontecer diante das necessidades corporais. É sobre isso. É sobre isso que eu quero trazer para você. É sobre isso, esse entendimento de como você vai ser capaz de eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, se você conseguir trazer o entendimento da função muscular para o dia a dia, o entendimento da função muscular para colocar você diante da causa principal, da principal causa, da base do problema do paciente. Tá claro para vocês, gente, aí? Tá claro? Eu quero que você tenha essa clareza. Eu quero que você busque essa clareza de forma constante. Constante. É super importante. Discernimento. Discernimento sobre isso. A cada 10 profissionais, 8 utilizam estratégias de liberação muscular
para liberar as dores do paciente de ATM. Essa é uma estatística extremamente alta. A cada 10, 8 utilizam estratégias de liberar as tensões, liberar o trigger point do paciente de ATM para poder diminuir o sofrimento dele. E isso não é verdade. Isso é uma estratégia burra diante do entendimento do paciente, diante da fisiologia do paciente. Estratégia burra para usar no paciente de ATM é você partir para liberar a musculatura, massagear, trigger point, eliminar com agulhamento, colocar botox sem entender o porquê daquela musculatura está ali tensionada. Caraca! Até quando a gente vai ter profissionais agindo dessa forma? Já passou. Hoje é o tempo do conhecimento, já é o tempo da abundância de acesso a conhecimento. É muito fácil hoje você ter acesso à fisiologia, a entendimento e entender o porquê não o músculo deve ser entendido como causa. O músculo, ele é vítima. Simplesmente vítima de um sistema em desequilíbrio. Tá claro para vocês, gente? E aí, eu quero tratar a causa. Coloca aí nos comentários quem quer de fato tratar a causa. Eu quero ver quem está empenhado, focado em tratar a causa. Wilson, Ângela, Luciana, Noel, Gleciane, Camala, Florisbela. Eu quero tratar a causa. Comenta aí. Quero tratar a causa. É muito importante isso. E ontem eu conversei com o próprio Wilson, que está aí, ao vivo conosco. Ele relatou, para quem não viu, está gravado no meu feed do Instagram, está gravado meu bate-papo com ele. Vai lá depois daqui. O quanto isso faz diferença no tratamento do paciente. O quanto isso gera rapidez. O quanto isso gera a admiração do paciente pelo seu trabalho. Inclusive, ao vivo, até a paciente expôs que estava em tratamento e que estava como prova viva da melhora do tratamento. É sobre isso. É sobre você entender que é possível, basta você ter acesso ao conhecimento que gera resultados. E aí, de cada 10, 8 estão trabalhando com a liberação da musculatura para tentar eliminar a dor do paciente ATM. E não é por aí. E não é por aí. E eu tenho, sabe aquela vergonha alheia? Quem aí já ouviu falar em vergonha alheia? Eu tenho uma vergonha alheia tão grande quando eu recebo o paciente diz, doutor, tudo bem? Olha, eu passei por um tratamento, mas não melhorou muito, sabe? Eu fiz, o que foi que o senhor fez? Olha, já tem 1 ano que eu venho fazendo esse tratamento, já fiz 2 aplicações de botox, já fiz fisioterapia, onde ele fazia massagem, agulhamento, onde colocava lá, fazia orientação para eu colocar água quente. Caraca, isso é tudo relacionado para tratar o sintoma, a tensão muscular. Isso é relacionado para o músculo como causa, e o músculo ele não é causa, gente. O músculo é consequência de desequilíbrios, consequência de um sistema em disfunção, consequência de um sistema gritando por cuidado, gritando por atenção. Por favor, encontre o que está me fazendo sofrer tanto. É sobre isso, trabalhar com o paciente de ATM e entender as disfunções neurofisiológicas que causam a expressão mecânica da disfunção. A comunicação do corpo para o externo do problema mecânico. Então, quando você abre a mentalidade e entende de uma vez por todas, ora, eu tenho que saber por que o meu músculo está tenso e não que músculo está tenso. Que músculo está tenso não me gera nenhum valor para o tratamento do paciente. Agora, qual estrutura está deixando meu músculo tenso? Quem está deixando meu músculo tenso? Aí sim, o jogo começa a virar. É uma mudança de expressão, de entendimento, de conexão entre qual músculo e quem. Qual músculo e
Quem ativa a musculatura? A partir disso, você vai trabalhar na ativação. É essa a grande estratégia. E aí, quando a gente fala dos músculos principais da mastigação, a gente fala do trigêmeo, que eu já falei aqui. A gente fala do ramo mandibular. A gente fala da ativação de músculos como masseter, temporal, miloioide, digástrico, todos os músculos, como pterigoideu lateral, medial, que recebem inervação e precisam de integração para eliminar a dor do paciente. Caso contrário, eu trabalho liberando só uma seta, mas meu pitirocoideu lá dentro está tenso. Ou seja, eu desativo um e mantenho a contração do outro. Eu desativo o temporal e mantenho todo o outro sistema em desequilíbrio. Mas quando você vai em quem manda, na neurofisiologia, você bate na causa. Você bate na disfunção neurofisiológica. E assim a informação sai do centro para fora. E quando a disfunção sai do centro para fora, a informação vai relaxar tanto os músculos internos como os externos. Caraca! Veja como você começa a ter clareza, você começa a ter entendimento, você começa a ter discernimento do que de fato acontece com o paciente, tá? É sobre isso, tá?